nosso entrevistado de hoje é o professor Alan Silos, formado em Pedagogia, em Letras, especialização em Comunicação, Língua Portuguesa e Literatura, professor em vários colégios, faculdades, cursos de pós-graduação aqui em Mato Grosso do Sul. Alan, você tem uma experiência muito vasta em produção de textos, em leitura. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes de apresentarmos esses livros que você trouxe, sobre essa sua experiência com a literatura infantil. Bom, Raquel, a literatura infantil ela surge na minha vida com a minha família. Meu pai, minha mãe, avós e tios sempre nos incentivaram, a família toda, os irmãos, os sobrinhos, a fazerem leituras diversas. E Contadores de histórias. Sim, e eu sempre me apaixonei por livros. Minha avó materna ela veio do Ceará, a minha avó paterna veio da Bahia, então esse pessoal do Nordeste ele sempre tem uma história a cada dia para contar e aquilo... Um domínio de palavra, palavra como resistência. Isso, aquilo acabou se tornando muito cotidiano, essa contação de histórias, essa troca de histórias. E eu acabei me interessando muito pelos livros, pela leitura. E desde que fui alfabetizado, nunca mais parei de ler. Você tem uma vocação, Alan, muito natural para o magistério. Você foi meu aluno distinto e eu sempre percebi em você o caminho mesmo da sala de aula. Você fez para nós uma seleção de livros, de indicações para os pais que estão assistindo. E nós vamos começar pelos livros nacionais que você trouxe. Por exemplo, E o Dente Ainda Doía, que é de Ana Terra. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse livro. Esse livro ele é uma literatura muito bacana para criança, para o bebê, para criança de 0 a 2, 3 anos, porque ele traz muitas repetições e ele conta a história de um animal que acabou comendo uma coisa que deu dor no dente dele, e daí ele vai trazendo essa coisa da repetição, essa coisa da criança gravar mesmo o que aconteceu com o animal. Então, a criança ama a repetição. Sim, e aí para o pai que vai contar é muito interessante porque o livro ele mescla um pouco da leitura e um pouco da imagem que eu posso mostrar para a criança isso. Então a criança fica bastante presa. Já tive oportunidades de ler para crianças esse livro e a gente percebe que elas ficam muito interessadas porque ele vai retomando aspectos das páginas anteriores e a criança vai gravando aquilo. E Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque. Aqui a gente já percebe uma releitura de Chapeuzinho Vermelho, isso, passando para Chapeuzinho Amarelo. O Chico, ele se lança também nessa literatura infantil e o Chapeuzinho Amarelo traz uma narrativa um pouco avançada lá para os 3, 4 anos, que conta a história da menina que tinha medo, né? Então ele lida com essa coisa do medo. O medo é amarelo. O medo é a cor amarela. Então o Chico ele faz um trabalho muito bacana nessa história da Chapeuzinho. E também é uma história que tanto a criança já pode sentar no colo do pai, do tio, da avó, do avô e ler junto. Porque também tem imagens e ele também pode fazer uma reflexão depois sobre isso. Uma desconstrução, uma releitura do antigo conto de fadas. Isso, da Chapeuzinho Vermelho. Esse é um livro que eu amo. O Marcelo, Marmelo e Martelo, da Ruth Rocha, e outras histórias. A Ruth Rocha é um clássico da literatura infantil. Ela, Ana Maria Machado, Ziraldo, são uma grande tríade da literatura infantil. Eles são autores fantásticos, né? E o legal desse livro é que a Ruth Rocha, ela lança o Marcelo, Marmelo, Martelo, mas ela lança outras histórias muito tempo depois. E o livro do Marcelo é aquela criança que sempre tem dúvidas, sempre pergunta por que cadeira se chama cadeira, por que mesa se chama mesa. E é uma obra que a criança pode
ler, o pai pode ler para a criança, aquela fase em que ela começa a se perguntar: por que que isso é isso? Por que que aquilo é aquilo? Por que que eu me chamo João? Por que que eu nasci? De onde eu vim? É uma as nominações, de onde surgiram. E é onde eu posso ler para a criança esse livro. E aqui nós temos Policarpo Quaresma, que é de Lima Barreto, é um clássico da literatura adulta, é um livro que questiona a própria situação brasileira, é um livro muito atual, e esse livro está adaptado em quadrinhos para as crianças. O que você acha desse trabalho, Alan, de fazer uma adaptação de textos da literatura nacional, da literatura universal para crianças através dos quadrinhos? O Policarpo Quaresma, ele é um problema sério, né? Eu, professor de literatura do ensino médio, você trabalhar um livro que é tão denso, é tão cheio de informações para o adolescente, e então eu acho uma jogada muito grande, muito bacana, do aluno, da criança já ter esse conhecimento de um livro clássico de uma forma mais condensada. Eu acho que quando a criança lê os quadrinhos do Policarpo Quaresma, ela já fica um pouco preparada para chegar lá no ensino médio, nos livros do vestibular, como a gente costuma dizer, para fazer uma leitura mais complexa. Então, sim, outras obras nessa mesma coleção, Machado de Assis, o próprio Carlos Drummond, tem vários autores que já estão vindo para o quadrinho, saindo desse molde mais clássico, para que essa criança de 12, 13 anos tenha esse acesso antes. Mesmo os grandes clássicos, a Eneida, a Odisseia de Homero, sim, os Lusíadas, que é um clássico muito bacana de ser lido, mas ele é muito extenso. Então, eles estão chegando para as crianças nessa forma dos quadrinhos, e eu acho muito válido. E você trouxe Jaguadarte, de Lewis Carroll, com uma tradução de Augusto de Campos, lembrando que o Lewis Carroll é o autor de Alice, no País das Maravilhas. E o que vem a ser o Jaguadarte? O Jaguadarte, ele é um monstro criado pela rainha, e ao longo da história, através do espelho, o chapeleiro conta a história para Alice desse animal fantástico, desse monstro, do Jaguadarte. E o Augusto de Campos, ele traz para o português a tradução, porque o Lewis, ele escreve por meio de palavras valise, ele junta uma palavra com a outra para criar a história do Jaguadarte. Então o Augusto, ele faz a tradução e depois ele lança esse livro somente com o poema. Quem quiser saber da história completa do Jaguadarte, o livro ele dá uma base muito interessante, mas no livro da Alice, no livro completo, você pode saber um pouco mais quem é esse animal e essa fera. Esses animais, essas feras, lembram o bestiário medieval. Isso. Quando não se sabia o que existia, por exemplo, nos mares, e aí havia toda uma invenção de seres estranhos que habitavam as profundezas dos mares. A era medieval é cheia desses animais fantásticos. E o mais interessante é que esse livro ele traz no final aqui do encarte um audiolivro, ele traz a versão, uma faixa, para que a criança ela possa escutar, ela possa ouvir, ela possa acompanhar. E um pouco de poesia, Alan. Você trouxe aqui a Arca de Noé, do Vinícius de Moraes. Então, a gente percebe que o Vinícius trabalha a poesia, o bichinho, que é sempre algo que chama muita atenção da criança. O Vinícius, ele é fantástico, porque ele não escreve só literatura para a faixa mais adulta, mas ele foi muito bacana em dedicar um trecho da vida dele para criança. Sim. A Arca de Noé é um livro fantástico, acho que todo pai, todo tio, toda família, professor, como você falou anteriormente, deveria ler isso para criança. E é um musical também, vários poemas musicais. Há um CD depois com vários cantores nacionais, a Elis Regina, em Mato Grosso, eles musicaram esses poemas. Adriana Calcanhoto. Então o pai pode tanto ler para a criança, o professor, quanto trabalhar a versão musical. E aqui vamos começar com essa seleção que você fez de escritores sul-mato-grossenses que trabalham, que também tem textos para crianças, como Cativeiro Nunca Mais. Pode falar um pouquinho sobre esse livro? Isso.
Bom, esse livro da Rosemary Gindry, ele fala um pouco dessa preservação ao meio ambiente, ele fala um pouco desses animais que habitam a nossa fauna e flora sul-mato-grossense. Ela trabalha muitos animais da fauna brasileira. É publicado pela Life Kids, uma editora que é específica para crianças. E é interessante porque a criança ela fica imersa nesse mundo da educação ambiental, onde eu me preocupo com o meio ambiente, com a fauna e a flora, e ela trabalha muito bem isso, né? Voltando a Pantanal, temos este aqui que é O Ciclista e o Pantaneiro, de Ricardo Dreger, Isso. da editora Moderna. É um livro muito bacana, né, porque sai um pouco dessa ideia de que só pessoas que moram no Pantanal, pessoas que moram no Mato Grosso do Sul produzem literatura sul-mato-grossense, literatura para o estado. E o Ricardo, ele conta a história de um menino que é ciclista, que anda bastante de bicicleta, e ele muda para o Pantanal. E ali ele começa a ver o Pantanal partindo dessas viagens de bicicleta, esses passeios de bicicleta que ele faz. E é muito bacana, né? Porque que delícia, né? Viajar o mundo 11, 12, de bicicleta. É idade que a criança gosta muito de bicicleta, convidar o coleguinha. Então, é um livro muito bacana para leitura. E Kikyo, do Geraldo Espíndola. É uma música também, o Kikyo. Kikyo é um clássico da música sul-mato-grossense que o Geraldo Espíndola escreveu. E em 2013, se eu não me engano, ele traz essa música por uma forma de livro. Então ele conta a história de Kikyo e dos índios Tupi e Guarani, como a música retrata, e tem ilustrações fantásticas. Bem fortes, hein? Bem fortes, que conta essa questão da ocupação indígena, a questão do índio, de valorizar o índio. E esse livro, ele também tem um CD, onde a criança, onde o mediador de leitura, ele pode trabalhar a música com a criança. Ele não precisa cantar ou ler, ele pode colocar a música e ir passando para a criança acompanhe. Mais uma mídia, mais uma ferramenta. Uma ferramenta. E ainda pela editora Alvorada, você trouxe a nossa coleção o Guto e os Bichinhos, 1 e 2, que são poemas meus, e a ilustração do meu filho Guto Naveira. Também, Alan, está trabalhando nesse nicho dos bichinhos, que é a primeira fase, vamos dizer assim, da criança, que é o bichinho. E as ilustrações eu acho fantásticas porque elas são bem coloridas, chamam a atenção, a criança nessa primeira fase visual, então a criança ela fica bastante vidrada. Eu já li para uma criança de 2 anos e ela ficou muito vidrada nas imagens, ela colocava a mão, ela apontava, perguntava que bichinho era. Então é muito bacana também os 2 volumes, Guto e os Bichinhos, 1 e 2. Eu agradeço muito as suas indicações, Alan, agradeço sua presença aqui no nosso programa Café, Flores e Livros, desejando a você uma carreira maravilhosa no magistério, colocando a formação do leitor na sala de aula e levando esse seu trabalho de pesquisador, de leitor dedicado e sensível para muitas pessoas. Muito obrigada pela sua presença. E quero dizer que desejar sucesso ao seu programa e que venham outras entrevistas, outras pessoas, porque é disso que nós precisamos hoje. De uma pessoa tão ávida como a Raquel Naveira aqui no nosso estado, fazendo acontecer essa cultura sul-mato-grossense. Obrigada, muito obrigada. Por hoje é só. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.